Boa noite, buenas noches. Boa noite. Hola, buenas noches. Noite. Boa noite. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje com a prática de Guru Vamos Yoga. a comenzar Guru el Yoga. estudio de hoy con la plegaria de Guru Coroa da Yoga, minha cabeça, o palácio de la da corona de grande mi cabeza, bem-aventurança. palacio de la gran Rezo a bienaventuranza. ti, benevolente Rezo a lama ti, raiz, benevolente ó lama raíz, precioso. oh precioso. Conceda-me as Concédeme bênçãos las de bendiciones reconhecer a de minha reconocer mi verdadera natureza naturaleza como Buda. E a partir de hoje, eu quero colocar mais uma A partir prece de hoy no vamos a ver início do nosso estudo. una plegaria más Essa en este prece estudio. está La na plegaria página está 67. en la página 67. Ela é um pouquinho longa, tá? No sé Ela está na página 67 del libro en portugués. do livro que a gente está A estudando. ver, el libro que E vai está en chegar um momento español. em que a gente vai se debruçar especificamente sobre essa prece. E a partir de hoje a gente faz No sé, vamos a ver cuál es. junto com o Guru Yoga no início do nosso estudo. Emarro, que maravilhoso! Emma Ho, Tu qué és a maravilloso. manifestação da Tú eres base la primordial manifestación de la do base coração de primordial Kuntunzam. del corazón de Teu Kuntusampo. corpo surge como Tu cristal cuerpo branco surge como un luminoso, cristal blanco, límpido e sem limpio impurezas, y sin impurezas, irradiando raios de luz nas irradiando 10 rayos de luz direções. en las 10 Estás direcciones. desnudo, sem Estás ornamento. desnudo, sin Este é o ornamentos. sentido mais Este es el profundo do sentido estado más primordial, profundo del estado primordial, dotado da dupla sabedoria dotado da de la vacuidade doble e dos sabiduría meios hábeis, de la vacuidad com y los medios compaixão, hábiles, con pensas no compasión. benefício dos seres, Piensas en el beneficio de com los seres. precisão, Con tu precisión, ensinas tú o enseñas supremo el ensinamento da supremo grande perfeição, conocimiento de la a gran essência da perfección, la consciência esencia de la desperta dos conciencia realizados, despierta de los realizados, zenit do caminho da cenit realização, del camino de la realización, oração dos textos oración de los revelados textos revelados e das del Tantra essências y de las essenciais esencias escrituras, o Lum, e das de las esenciales escrituras Ilum e instrucciones secretas, Upadesha, Upadesha. com Con claridad, tu assinalas a tú verdadeira señalas la condição verdadera da base do condición universo, de la da base del qual surge universo, a iluminação de la e a cual surge la transmigração, iluminación y la a transmigración, liberação e a la ilusão. liberación y la ilusión. Luzes e raios, defeitos e Son luces qualidades, y rayos, dissipando a defectos y cualidades, obscuridade do intelecto disipando dos la oscuridad seres. del Tu intelecto de nos los dás seres. os meios Tú nos para das los medios realizarmos para instantaneamente realizarnos na experiência instantáneamente contemplativa en la e experiencia produzir a contemplativa resposta na vacuidade da y a mente, producir da la respuesta de dualidade la vacuidad en da la mente. transmigração e da iluminação. Tu nos dás os Tú meios nos para das los medios alcançarmos a para condição alcanzar última la condición última das três dimensões supremas, de las tres da dimensiones supremas, concentração, com de la devoção, concentración. suplico Con a ti, devoción, Tapiritsa, suplico a ti, protetor dos Tapiritsa, seres, protector de los seres, confere a iniciação e confiere la concede os iniciación poderes a mim y concede los e aos poderes de la demais mente seres. Que a os mí y a los obstáculos demás seres, y externos, los obstáculos internos e externos, secretos internos y possam ser secretos eliminados puedan ser e eliminados possa a y noção pueda desiludida do ego, la que noción constitui diluida del ego a que ilusão da constituye la ignorância, ilusión de la ser ignorancia dissolvida. Tendo ser realizado a disuelta, consciência pura na habiendo prestação, realizado la que conciencia a pura de la contemplação presencia, e a que es la atividade possam contemplación ser y la levadas à actividad, que realização. puedan ser llevadas a la Suplico a ti, realización. Te suplico concede-me a ti, agora o concédeme entendimento ahora do grande el significado, entendimiento del além do gran intelecto, significado, más da allá del vacuidade intelecto, primordial, la sem vacuidad base. primordial, sin base. Eu dirijo a minha Yo dirijo invocação a mi Tapiritsa, invocación a Senhor dos Tapiritsa, seres, Señor de que los os seres, seres dos seis que reinos los seres possam de los ser 6 reinos protegidos por puedan sua ser compaixão protegidos por tu e que minha compasión mente y possa que mi ser mente liberada. pueda ser liberada. Essa é a invocação de Tapiritsa Esta es la invocación a Tapiritsa. e nós vamos, Vamos a à ver medida después, em que os a ver, estudos
¿En qué avançam, nós página já están? vamos ter contato, então, com essa deidade, Ya vamos a tener com essa contacto deidade do bom, con Tapiritza, né, que é esta uma deidad del emanação de Bon, Kuntunzão e una que é a emanación de deidade Kuntusampo, vinculada diretamente ao Dzogchen. y que es una deidad E nós estamos, eh, então, no capítulo 2, conectada al em Dzogchen. que nós vamos estudar e entrar no bom, na tradição e no Está en Dzogchen la página dentro da tradição. 54 del libro Maravillas de la Tompa mente Xera natural, esta Miyoshi e a invocación. história do bom. Vamos a empezar ahora con el Depois, capítulo página 3, la doctrina Bon, 45. las Bom diversas é a presentaciones antiga de las tradição enseñanzas Bon. pré-budista autóctone do Tibete, praticada ainda hoje por muitos tibetanos no Eh, Tibete e na Índia. O la fundador enseñanza da Bon, religião Bon no mundo humano a ver, no foi sé si o estamos... senhor Tompa Xera Miyoshi. eh, Ponto bastante importante em relação ao Tibete é que muito antes do Tibete se tornar um país budista, com a chegada do budismo a partir de Padmasambhava e depois vários movimentos de antes que reforma llegara el budismo no con Tibete, o Padmasambhava, Tibete já é um país búdico, eh, já é uma nação búdica, uma nação que está Tíbet ya era preocupada un com a país, una iluminação. nación Então, búdica que não tenía necessariamente la o aspiración a la Buda iluminación. Siddhartha Gautama, o Buda Entonces, Shakyamuni, é o Buda primeiro Sakyamuni, Buda a se manifestar no el Tibete. Buda E na que más perspectiva conocemos, tibetana, o primeiro Buda e o Buda que vai dar origem à tradição Bon, no es el que da origen a la tradición Bon, Shera sino que es Miyoshi. Tompa Shenrab E é a partir Miwoche. dele que A partir de él essa comienza perspectiva búdica esta no Tibete perspectiva por búdica meio del do Bon. Tíbet por medio del De Bon. acordo com o relato biográfico La da enseñanza deidade, Bon impartida por Tompa Shenrab se presenta en diversas formas y con diferentes, e yo no estudou estoy as encontrando, doutrinas do Bon com seus dois irmãos, Dagpa e Shepa, no céu de Sipa eh, Yesan, sob a a orientação ver si lo encuentro. do sábio Bon Buntri Log Sesam. Após terminar seus estudos, os três irmãos visitaram o Deus da Compaixão, Shenlaokar, para lhe perguntar como poderiam aliviar o sofrimento dos seres sencientes. Shenlaokar aconselhou-os a atuar como guias da humanidade durante 3 eras sucessivas do mundo. Dagpa ensinou na era passada. Es el capítulo 2, que se llama Tompa Shenrab Miwoche y la historia del Bon. E é o mestre e guia Entonces, da Tompa era Shenrab presente. Miwoche O es irmão el mais novo, guía Shepa, de la era irá presente. ensinar na próxima era. Hubo una era anterior y luego vendrá otro maestro en una era posterior. Bastante importante. Entonces, Então, nesse en reino iluminado, este sob a orientação desse sábio Bonbuntri Logi Sesam, Tompa os Shenrab três irmãos vão ser tenía iniciados 2 na hermanos doutrina. y los 3 E fueron esses três iniciados irmãos vão en una até doctrina. Shenlaokar, Los 3 van luego a ver a Shenlaokar, Shenlaokar, o Deus da compaixão, que es el Dios de la equivalente nas compasión, tradições budistas que es equivalente a Avalokiteshvara Avalokiteshvara, en las religião. tradiciones budistas, Então, o a Chenrezig. de alguma forma, manifesta a Él compaixão. manifiesta la compasión, É a essência da compaixão. Shenlaokar, E ele, então, aconselha y esses três aconseja irmãos a estos vir 3 hermanos a venir para a nossa terra, para onde nós estamos, a donde e nosotros ensinar estamos em y três enseñar. E aí, cada um vem Y num cada momento. uno viene Dagpa, no passado, en un momento Salva distinto. manifesta-se Dagpa en el como Tompa pasado, Sherab, Salwa y se manifiesta como Shepa, Tompa Shenrab, que é o Buda do y futuro, Shepa, que aquele será un virá Buda e que nós que aguardamos. vendrá en una próxima era. Tompa Sherab desceu Tompa dos Shenrab planos descendió de los celestiais planos e celestiales manifestou-se ao pé do y Monte se manifestó al pie del monte com Meru dois de seus discípulos con 2 de mais sus discípulos próximos, cercanos, Malu Malo e y Yulo. Yulo. Então, Entonces, en un jardín luminoso, repleto de flores maravillosas, nació como príncipe
como el hijo del rey Yaltócar y la reina Tanga Ringum, en un palacio al sur del monte Yundrum Utset. Al amanecer del octavo día del primer mes del primer año del ratón de madera masculino. 1857 a.C. Então, nós temos uma referência Ahí hay una do fecha, nascimento pero dele no sé si es em la 1857 1857 a.C. a.C. No Quando sé si jovem, es la casou-se e correcta. teve filhos. Aos Se casó 31 joven y tuvo anos, hijos. renunciou à vida A la edad de mundana 31 e años, começou renunció a la vida praticar mundana a y austeridade comenzó e a a ensinar a practicar doutrina Bom. austeridades y a enseñar la Durante doctrina toda a Bom. sua vida, A seus lo largo de su esforços vida, para propagar los os esfuerzos para ensinamentos propagar las Bom enseñanzas Bom foram fueron obstruidos pelo demônio por el demonio Kiappa Kialpa Lagrim, Lagrim, que lutou para quien luchó destruir para a destruir su obra trabajo. de Shenra. No fim, Igualmente, ele se converteu con el e se paso del tornou tiempo, discípulo de se Shenra. convirtió en su Uma discípulo. uma Una vez, vez, Kiappa Kialpa robó os los cavalos de caballos Shenra de Shenra. e o perseguiu Este lo persiguió a través de Samsung Samsung até o hacia Tibete el sur meridional. del Tíbet. Shenra Shenra entrou no Tibete, entró en el Tíbet cruzando cruzando el monte Kompo. Essa foi a única Esta fue su única visita visita de al Tompa Tíbet. Cheram ao Tibete. Isso é um ponto importante, Este es un punto porque ele importante, se manifesta num reino que não porque existe él mais, que é se esse manifestó en reino un de reino que ya Shangshung. no existe y es el E de reino de acordo com a Shanshung. tradição, somente Y de uma acuerdo con la vez tradición, Tompa Chera vai ao Tibete, solamente né, una por vez Tompa conta Shenra de que esse fue a demônio Tíbet tinha a roubado os causa cavalos dele, de que este demonio le había robado los e caballos. Tompa Chera foi atrás para buscar os cavalos. Essa foi a única vez, então, que ele teria visitado o Tibete. Naquela época, En os aquel tiempo, praticantes los tibetanos practicaban sacrificios rituales. Shenrab dominó a los demonios locales e impartió instrucciones para la realización de nuevos rituales, usando ofrendas de pasteles en forma de animales, lo que hizo que los tibetanos abandonaran los sacrificios de animales. En general, encontró el lugar sin preparación para recibir las más elevadas enseñanzas, de las enseñanzas Bom de los 5 vehículos del fruto, pero enseñó los 4 vehículos causales. En estas prácticas, el énfasis está en reforzar las relaciones con los espíritus guardianes y el entorno natural, exorcizar demonios y eliminar negatividades. Entonces ya en vamos a empezar a hablar de los 9 caminos del Bom. Hay 5 que se llaman caminos del fruto y 4 que se llaman causales. Los caminos de la causa están muy asociados a las prácticas chamánicas de ofrenda, ofrenda de humo, algunas prácticas tántricas. Entonces, las de la causa, los 4 vehículos causales, son las prácticas que envuelven más energías un poco telúricas de nuestra vida del día a día, nuestra vida cotidiana. Tiene que ver con la relación con los espíritus locales, con la naturaleza. Esos son los 4 primeros caminos, los caminos de la causa. Entonces, para pacificar las deidades locales, hacemos ofrendas de humo, otro tipo de ofrendas. Y lo que también cuenta es que antes de la llegada de Tompa Shenrab, en el Tíbet se hacían sacrificios de animales
eran actividades densas. Entonces, al llegar, Tompa Shenrab empieza por enseñar esos Em vez de 4 ir para os vehículos. caminhos do fruto, ele diz No até fue a essa los caminos população del ainda fruto, não está sino a los preparada primeros para os 4 caminos, pensamentos mais los 4 elevados, vehículos. por assim dizer, né? Onde essas coisas mais densas tendem a ser integradas. Então ele Porque divide, en el tipo ele vai ensinar de primeiro sociedad que os encontró, 4 caminhos e tal. esos 4 vehículos podían Nessas integrarse práticas a la vida densas está em de las personas del Repostar, Tíbet. ok, já foi. Ele também ensinou práticas de Él también purificação enseñó prácticas de por meio de purificación por fumigação medio e del humo aspersão de águas y baños purificadoras. lustrales. E introduziu bandeiras de Introdujo prece las banderas de como oraciones maneira de como una reforçar manera de a boa sorte, reforzar a boa la fortuna buena e a fortuna y la energia energía positiva. Antes de positiva. deixar o Tibete, Antes de irse ele de Tíbet, profetizou que profetizó todos os seus que todas ensinamentos sus enseñanzas floresceriam no Tibete florecerían quando en este chegasse lugar a era cuando apropriada. llegara el Mas tiempo olha, indicado. faleceu Tompa com a idade Shenrab de murió a la 82 edad anos. de 82 años. Então, esse relato é o relato Este biográfico relato de Tompa es un Shenrab. relato de Tompa Shenrab, un relato Nós biográfico. sempre vamos trabalhar com uma perspectiva também da legenda. Nosotros también E trabajamos con legenda la não é perspectiva necessariamente uma de la lenda, leyenda, mas algo que foi escrito para ser lido. algo E que isso fue nós vamos escrito chamar para assim ser de leído. hagiografia. También se Uma le llama coisa é esto dado biográfico, geografía, esse tem no, bastante registro, mas também tem uma perspectiva o biografía, hagiográfica. pero también De sí quem hay passou algo pelo de aspecto geográfico. catolicismo, tem lá as histórias dos santos. Essas Quien ya histórias estuvo, elas por são ejemplo, en nuestras hagiográficas, não religiones, necessariamente aquilo aconteceu como la objetivamente. católica, Mas hay ela é uma história que trata com muchas que historias traz que para no nós siempre uma sucedieron mensagem, exactamente como las né? escuchamos. É uma história que Son conta um historias momento, que que hablan de un conta, momento, que traz alguma esperança. que trae Então, ao alguna mesmo tempo que nós esperanza, temos alguna guía. acervos biográficos, nós também temos um tanto de hagiografia. Entonces tenemos parte de biografía y también de la E aí vem geografía. a origem mitológica Y ahora viene e a história da religião Bon. el A origem origen mitológico mitológica y diz la essa historia de la religión hagiografia. Bon. E nós vamos passar por isso brevemente. O Rinpoche só dá uma introdução. Solamente hacemos una introducción a De este acordo tema. com a Según la literatura literatura mitológica, mitológica Bon, houve hubo 3 ciclos de difusión de la doctrina Bon en 3 dimensiones. La dimensión superior de los dioses o devas, que nós que también chamamos se llama la. Ya. Então, ponto aqui é importante, gente. Ese es un Quando punto nós importante. falamos de 3 reinos, Cuando hablamos de para que a 3 gente não reinos, confunda, para no normalmente a gente diz assim, confundirnos, 6 reinos. porque siempre hablamos de Reinos dos 6. deuses, semideuses, Dioses, humanos, semidioses, águas, humanos, ventos, animais e espíritus infierno. hambrientos, animales e infierno. Então, falamos Esos son de los 6 6 reinos. reinos. A roda do Dharma La rueda apresenta os 6 reinos. del Na Dharma presenta tradição estos 6 Bon, nós reinos. consideramos os 6 En reinos. la tradición Mas Bon nós temos también uma outra consideramos divisão, em que nós esos 6, dividimos pero em hay 3 otra división reinos. que son de O 3 reino dos reinos. Lia, que Reino são os de los deuses. dioses o O La, reino dos Nien, reino esse reino de los que seres nós humanos o estamos, os Ni, humanos e todos que os es seres el nombre que tibetano, conosco convivem, e o reino dos Lu, y el o reino reino dos de los Nagas, todos os o seres Nagas, que residem todos los abaixo, seres que viven abaixo de nós, humanos. debajo nuestro. Então, as serpentes, os seres das águas. Serpientes, seres de Então, las a aguas. gente imagina esses 3 níveis. Entonces Os podemos Lu, imaginar los os 3 niveles: devas, dioses, o nível o de La, humanos, onde nós el nivel estamos, medio e o nível dos Lu, de humanos né? Esses y el seres nivel de los Klu, como os Nagas, por exemplo. como los Nagas. De acordo com a tradição da literatura, então, são 3 dimensões. A dimensão superior En la dos dimensión deuses, de los devas, ou devas, traduzido aqui como Lhá, é a tradução que nós usamos mais comumente. A dimensão dos vuelve a humanos, decir que aqui las 3 traduzido como dimensiones: Mi, mas nós vamos devas, encontrar La, outra como Nien, humanos, Mi, N-I, N-Y-E-N, Nien, también puede ser a Nien, dimensão dos humanos, que e aparezca a la palabra como dimensão Nien, dos y la Nagas, a dimensión dimensão inferior de inferior, los Nagas, que aqui foi chamado de que acá Klu.
es llamada como Lu. também vocês vão encontrar a tradução Lu, También se encuentra esa traducción como os Lu, e os Lu. La, Ñain Na y Lu. dimensão dos devas, En la os dimensión de los deuses devas, Surya, Shera Shenrab construiu construyó un templo chamado llamado la Indestrutível, cima que é o indestructible, Castelo dos que es el La, castillo de los La, e abriu a y mandala abrió el mandala todos de vitoriosos do aquellos espaço. totalmente Ele victoriosos del estabeleceu os espacio. ensinamentos do Sutra e Estableció las entregou enseñanzas de los sutras Dampa y Tokara nombró como seu un sucessor. sucesor, Dampa Na Tokara. dimensão dos Nagas, En la dimensión de los Mohanli, Nagas, ele construyó un construiu templo templo llamado Continente dos el 100.000 continente Quesares, de los 100.000 Quésares, que é o que es Castelo el dos castillo de los Nagas, Nagas, e abriu y a abrió el mandala mandala da de la Madre Madre Pura do del Lótus, Loto Puro. e estabeleceu os Allí estableció las ensinamentos enseñanzas do del Sutra Sutra del Prajnaparamita Prajnaparamita e y deu dio instruções instrucciones sobre a natureza da sobre mente. la naturaleza de la mente. Então, no espaço dos deuses, é a mandala de En el todos os espacio de los vitoriosos do dioses, espaço. el No mandala de Lu todos los victoriosos del é onde espacio. ele vai ensinar ensinamentos do Sutra. En el No Lu reino dos enseñó Nagas, conocimientos ele de ensinará Sutra. então o Sutra do Prajnaparamita. Na dimensão humana, En la Shera dimensión humana, enviou Shenrab emanações envió para 3 emanaciones continentes a 3 continentes para o bem-estar para dos el seres bienestar de los sintientes. seres sintientes. Nesse mundo, En ele ese mundo originalmente explicó sus estabeleceu os enseñanzas ensinamentos na en la terra de región de Olmo-Lungri, Olmo-Lungring, situado situada al ao oeste poniente del do Tíbet Tibete, e parte y de um parte de un território territorio maior mayor chamado llamado Tazig, Tasig, identificado por identificado por alguns algunos estudiosos estudiosos modernos modernos como como Pérsia Persia o ou Tayikistán. Tadiquistão. Ol O simboliza el no simboliza nacido, o não nascido. Mo, Mo, el nunca disminuido, não diminui. Lung, Lung, las palabras proféticas. proféticas, E Rin, y Ring, a infinita la compaixão. eterna compasión de Tompa Shenra. Então, Olmo-Lungri Olmo Lungring significa exatamente aquilo que significa não é nascido, aquello não que no es diminuído. nacido, que nunca es Tem a disminuido, perspectiva que profética tiene la e a perspectiva compaixão de profética Tampachera. y la eterna Esse compasión de é o Tompa mundo em Shenra. que ele vai ensinar. Muitas vezes nós vamos chamar Omolungri A também veces como terra pura de Tampachera. podemos llamar Na a perspectiva Olmo Lungring tibetana, como cada tierra Buda pura de Tompa Shenra. En la perspectiva cada Buda tibetana, tem uma terra cada pura. Buda tiene una tierra Para pura. quem já visitou outras tradições, Para quien ya sabe conoce otras que, por tradiciones de budismo exemplo, tibetano, sabe, por ejemplo, Buda que el Buda Siddhartha Gautama, Siddhartha nossa, Gautama, esqueci o nome, o no sé reino cuál sería el de reino puro, Buda Shakyamuni é Sambudvipa, que é onde nós Sambudvipa, estamos, é a terra pura do Buda que es donde Shakyamuni. nosotros O estamos. Buda Amitabha El Buda vem de Amitabha Huachen, né, que é tiene como a terra tierra da pura el de Huachen, bem-aventurança, terra pura tierra de do Buda bienaventuranza. Amitabha. Tara tem sua terra pura e Tara Olmo. también tiene Então, cada su tierra Buda pura tem y uma terra cada pura Buda que é a tiene propriamente dessa una tierra deidade. pura que es la propiamente de E esa Tompa deidad. Shera Y Omolungri, Tompa que é Shenrab onde ele se tiene su manifesta. tierra pura que es Olmo Lungring, Omolungri constitui terço do mundo que existente constituye la e é tercera parte del mundo formado como existente lótus de y 8 se lo pétalas concibe como un loto de sob 8 um pétalos céu que bajo un aparece como cielo uma que roda de aparece, 8 raios. que parece una rueda de O 8 centro do rayos. Omolungri El centro de Olmo Lungring ergue-se se o eleva monte Yundrum, en su centro el monte Yundrum Butse, pirâmide das 9 también suasticas, llamada la pirámide que é de 9 esvásticas. onde ele nasce ao pé desse monte. Él A nace al pie suástica é o símbolo de da ese monte. permanência La e da esvástica es un indestrutibilidade. símbolo As de 9 permanencia e suásticas empilhadas indestructibilidad. Las representam esvásticas os 9 apiladas veículos do representan Bon. los 9 vehículos del Já Bon. falamos dos 4 primeiros, que são Ya os hablamos da causa, de los primeros e 4 de os la 5 causa últimos, y que los são otros os do 5 fruto. llamados São los del 9 fruto. caminhos, Son 9 9 caminos. ensinamentos. Na base do monte Al pie Yundrum, del monte Butse, Yundrum Butset surgem 4 nacen raios 4 ríos que fluem
nas que 4 corren direções, hacia los 4 puntos nas cardinales. 4 direções cardeais. Então, nós temos aqui já na página 48 uma Nosotros figura, né, estamos en la desenho página do Buda 24 y hay una figura Tompachera Myoshe de Tongpa na Rinpoche. forma Nirmanakaya, né? No, en esta versión no. Essa no estoy descrição viendo. levou alguns eruditos a identificar o Monte Yungdrung Gesar como o Monte Esta Kailash descripción ha e llevado o a algunos Monte estudiosos a como identificar el o monte Yundrun Shansung, Gutsek o con el país monte Kailash y Olmolungring em con torno Samsung, ao Monte el Kailash, territorio no situado Tibete alrededor del Ocidental monte e Kailash o en el berço Tíbet da occidental, civilização tibetana. una de la civilización Essa tibetana. visão, né, desse reino de Shanshung como Esa visión del Olmolungring reino de e Shanshung toda essa como perspectiva ao Olmolungring redor do Monte Kailash y esa perspectiva alrededor del também monte Kailash corroborada nos estudos do Nankai Norbu también fue Rinpoche, corroborada en los um mestre estudios do de qual a gente Nankai já Norbu falou aqui, que Rinpoche, tem uma que fue también vinculação maestro de bastante Tenzin Wangyal próxima, né? Rinpoche y con quien tenían los dos Com una Tenzin Wangyal vinculación Rinpoche. muy próxima. A montanha é rodeada por La templos, montaña está cidades rodeada e de templos, parques. ciudades O y acesso parques. ao Omolungring El acceso é al Olmolungri conseguido através do es a caminho través da del flecha, camino de la flecha, assim que chamado se llamó porque así porque antes de visitar el Tíbet, Tongpa Tongpa atirou disparó uma una flecha flecha e criou y uma creó passagem un através pasadizo da a cadeia través de de la montes. cordillera. No século VII, Hasta el Shanshung siglo VII, existia como um Shanshung estado existió separado, como un estado independiente englobando que todo o comprendía Tibete Ocidental, todo el Tíbet ao redor do occidental Monte Kailash alrededor del e monte do Kailash lago y el lago Manasarovar. Manasarovar. Su A capital capital era era Kyunglun-Nulkar, Nulkar, o Palácio el Prateado palacio do plateado Vale del Garuda, Valle Garuda. cujas ruínas Sus devem se ruinas se encontrar no encuentran Vale en el Valle Sutlej, Sutlej, a al sudoeste suroeste do del Monte monte Kailash. Kailash. O povo falava uma Su língua gente tibetana hablaba una lengua burmesa burmesa e tibetana era y fue governado por uma gobernado por dinastia una de reis dinastía de reyes que que terminou no finalizó século en el siglo VIII, octavo después quando de o rei Cristo, Ligmincha cuando el rey ou Ligmincha o Ligmiria Ligmiria fue foi asesinado por assassinado el pelo rey rei Trison Trison Detsen Deltsen do del Tibete. Tíbet E y Shanshung Samsung foi fue anexado anexado ao Tibete. a Tíbet. Então, Shanshung de fato existiu como um país. Entonces, Existiu como esse Samsung país, né, existió englobando todo o território como una región ocidental do independiente, Tibete casi ao como un redor país, do podemos Monte decir, Kailash. O alrededor del rei de monte Shanshung, Kailash. rei Ligmincha, por isso nós Y temos por a eso nossa nosotros sanga, tenemos recebe el o nome nombre de de nuestro grupo, Ligmincha. Mincha, por este último rey de Shanshung. Aqui, então, a gente viu um pouquinho a história, a região, Ahora vamos a né, ver e onde otro surge o subtítulo, Bon. História Historia posterior do posterior Bon. del Bon. O Bon passou por Con el declínio no Tibete, com esparcimiento a del difusão do budismo en el budismo Tíbet e y después de la a fundación fundação do del primeiro primer monastério monasterio budista budista en em Samye Samye em en el año 779, durante o 779, reinado do rei durante el Trison reinado del Detsen. rey Trison Embora, Detsen, no início, o rei el Bon tivesse decayó. sido relutante Al em inicio, el eliminar rey todas as Trison Detsen práticas bons, fue renuente a eliminar las prácticas afirmou Bon e incluso patrocinasse patrocinó a tradução dos la textos traducción de bons. los textos Bon. Posteriormente, Sin embargo, instigou uma después dura repressão instigó Bon. una dura O represión. grande sábio El gran do maestro y século sabio Bon XVIII, del siglo octavo, Drampananka, Drampananka, Drempa o Drampa, no sabemos. Drempananka, na Nosotros tradição lo conocemos como tibetana, é um Drempananka, grande mestre. que es un gran Na maestro de la tradición tradição tibetana. Bon, ele é o pai de Y Padmasambhava, en la do Guru tradición Bon Rinpoche. se dice que es el padre de Guru Então, Padmasambhava. para quem já passou pelas A tradições las personas budistas, em que algum ya momento a conocen las gente se tradiciones deparou budistas, com o Guru Rinpoche, ha Padmasambhava. conocido a Dentro da Guru Rinpoche tradição Padmasambhava. Bon, En la Drempananka tradición é Bon, o pai de Padmasambhava. Drempananka O es el grande padre de Guru sábio e Padmasambhava. mestre do século VIII, Drempananka, pai do nascido do Lótus, Guru Llamado Padmasambhava, Guru Padmasambhava también el disseminou nacido del Mahavira loto, budista fundador de la Nyingma tradición budista e o Nyingmapa mestre que y difundiu difusor os de las ensinamentos enseñanzas Tantra tántricas e y Dzogchen de no las Tibete, enseñanzas Dzogchen en el abraçou a Tíbet. nova religião em público
Él adoptó la nueva religión mas públicamente, manteve pero sua prática de mantuvo su lealdade ao fidelidad bom y su em práctica Bon público, en privado a fim con de el fin de preservar preservar en secreto el secretamente o Bon. bom. Ele Él le perguntou ao rei: preguntó al rey, por que você ¿por qué faz haces una distinción distinção entre Bon entre y bom Chos? e chos? A palavra Las bom palabras para os Bom bompos para los e bompos chos y para o Chos para budista. los budistas. Ambas Ambas significam significan dharma Dharma ou o verdad. verdade, porém em escolas distintas. Por que você faz diferenciação ¿Por qué entre um e haces outro? diferencia entre unos y Por otros? considerar que a essência, Ya que sostenía que en eles eram esencia a mesma ambas coisa. eran iguales. Vairocana, Vairochana, erudito budista, el sabio discípulo budista de discípulo de Padmasambhava, Padmasambhava, e y muchos muitos otros outros traductores de textos del budismo budistas de la de India Odhyana y Odiyana participaram de uma tradução participaron dos en la textos do traducción de budismo los textos a Pom partir da língua de a Drusha, partir del idioma de Drusha. para serem salvos da Para destruição. salvarlos de la Muitos destrucción, dos textos do muchos Bon textos Pom tiveram que fueron ser escondidos escondidos como como termas para que pudessem ser pudieran redescobertos encontrarse mais después tarde, en por tiempos más propicios. experiências. Termas são os Las tesouros termas son los que tesoros foram de escondidos conocimiento no passado e que que de fueron tempo em tempo escondidos algum surge, y que algum de vez en aparece, cuando né? aparecen, Ou alguien los outro encuentra. desvenda, traz à luz tema que ficou escondido no passado. No século 9 e En los 10, siglos 9 y 10, sofreu el outras Bon perseguições sufrió e nuevamente tentativas de persecuciones erradicação. e Os intentos de seguidores do erradicarlo. Bon, contudo, Los conseguiram practicantes del Bon, sin preservar as embargo, escrituras fueron até o capaces século de 11, conservar las escrituras hasta ocasião el em que houve o siglo ressurgimento XI, do Bon, durante el que cual foi hubo un provocado renacimiento del pela Bon. redescoberta de Esto diversos se textos apresuró por el importantes redescubrimiento de por varios textos importantes Shenchen Luga, por Senchen Luga, un descendente do descendiente grande del mestre mismísimo gran maestro espiritual Tompa Shenra. Trungpa Shera. Shenchen Luga Senchen Luga teve tuvo muchos muitos seguidores, seguidores, dos quais algunos de los cuales fundaram fundaron los primeros monasterios Bon en el Tíbet. Em En el año 1405, 1405, el gran maestro Bon, Nyamet Sherab Gyaltsen, fundó el monasterio Menri. fundou o mosteiro de Menri. Menri y el monasterio Yundrun Lin do Yungdrung Lin se convirtieron e o en los mosteiro monasterios de Bon Yungdrung más Lin importantes. tornaram-se os mais importantes mosteiros Bon. Nyamet Sherab Gyaltsen é dos principais Entonces, Nyamet mestres. Sherab Gyaltsen es uno Nós de los vamos ouvir principales falar dele bastante, maestros Bon en la porque historia já y lo está vamos praticando, a conhece escuchar já en las enseñanzas, en las esse prácticas, mestre que nós temos como uma deidade hoje, que é dos también lo principais tenemos como una mestres deidad. Bon. Então, em 1405, no ressurgimento do Bon, ele vai Entonces, en el fundar o 1405, mosteiro él de fundó Menri, que el é um dos monasterio de principais Menri, mosteiros da nossa que es tradição hoje no quizás el Nepal, más mais no importante Tibete, mas hoje aqui monasterio na Bon Índia. en la Nós India, vimos no en Tíbet. que foi nesse mosteiro que Tenzin Wangyal Rinpoche En ese estudou e monasterio, aprendeu o Tenzin Wangyal Dzogchen Rinpoche e se tornou estudió, aprendió Dzogchen Geshe. y se graduó de Geshe. E nós, então, agora vamos adentrando na tradição, Y na ahora nos doutrina, vamos poco a poco entrando, e nós, adentrando, então, chegamos no capítulo y 3, llegamos al na capítulo página 3, que se llama La Doctrina Bon, 53. en A la página doutrina Bon. 39 del texto O en que nós español. vamos ver na doutrina Bon, nesse capítulo? Que é capítulo Este rápido capítulo também. es un capítulo así breve. Os 9 Bien, caminhos vamos a ver los da 9 liberação. caminos. A gente 9 tem uma caminos para la certa liberación. tendência de colocar Nosotros tenemos una tendencia como mais importante que o outro, de colocar ou un como camino como más importante que otro, mais adequado que o outro. o uno más adecuado que Porém, otro. esses 9 caminhos, eles estão adequados Esos às 9 nossas caminos formas de mente. en realidad están E nós adecuados precisamos, o a que los cada tipos, ser, o formas que de cada mente, precisa porque lo no que seu cada estudo da uno de iluminação. nosotros precisa Então, para la são 9 iluminación caminhos, puede ser un poco passando, diferente. então, por 4 caminhos da causa
Son 4 caminos de Esses causa y caminhos, 5 caminos de eles, fruto. eles interagem entre si. Los caminos E uma coisa importante, interactúan entre sí da forma com que Tom Pacheco nos y la ensina, forma en que nunca Tompa diz que Shenra contém todos. los Então, enseña mesmo as es práticas también do caminho diciendo da que un causa, como camino a los contiene a adivinhação, todos. como, por exemplo, a defumação, tudo isso, contém Cada una de las são todos prácticas, os como las caminhos, mas prácticas naquele de momento você está protección, de focando em um. humo, cada práctica contiene a Diferentes todos los caminos. apresentações dos ensinamentos bons. Os Las diversas ensinamentos bons presentaciones de las dados por enseñanzas Tom Bon, Pacheco las são enseñanzas apresentadas Bon de várias impartidas por maneiras Tompa e com Shenra se diferentes presentan en classificações diversas nos três formas y con relatos diferentes escritos da clasificaciones vida de Tom en Pacheco. los 3 relatos escritos Conta-se sobre la vida de Tompa que o Shenra. Shenra expôs Se os dice 9 que veículos Tompa Shenra ou explicó el as Bon en 3 estados ciclos de enseñanza de prática do sucesivos. bom. Primero Depois expuso los 9 ensinou vehículos o os etapas 4 sucesivas de la portais do práctica, bom, después e o enseñó los quinto 4 tesouro do portales bom. BOM E o y quinto, né, o el tesouro. quinto, el arca del Finalmente, tesoro. ele revelou Finalmente, os reveló preceptos los externos preceptos e externos, secretos. internos y secretos. Então, são como giros de ensinamento. Son como Sendo giros de de ensinamento, enseñanza. o primeiro giro, dos 9 caminhos, o primeiro ciclo de ensinamentos. Ahora vamos con el Os primer 9 ciclo, veículos ou 9 los caminhos. 9 vehículos. Há 3 maneiras Hay 3 diferentes formas de de classificar clasificar os los 9 9 veículos vehículos del eterno BOM. do bom eterno. Os tesouros do Los sul, tesoros del os do norte, norte los del e do sur centro. y los del centro. Estes são sistemas de Estos sistemas de ensinamento que enseñanza ficam fueron escondidos escondidos durante as durante las primeiras primeras persecuções persecuciones del BOM para serem para ser posteriormente redescubiertos como termas. redescobertos como termas. Os termas En, redescobertos de Dritsam Takar en Dritsam Takar, no Tibete do en Sul el sur del e no Tíbet, Padro, y en em Padro, Butão, en Bután, constituem os se tesouros do sul. descubrieron los Os tesoros del sur. redescobertos em Zangzang Liadag, En Sansan Ladak em y en Dangra Chunzong, en el Dangra norte del Tíbet, Kyungdzog, se no encontraron Tibete los do Norte, tesoros del constituem os norte. tesouros do Norte. Los E os descubrieron tesouros en Samye descobertos em Samye y en e Yerpadrak, Yerpidrak, en el centro no de Tibete Tíbet. Central, costumam Estos son los constituem os últimos, tesouros los do tesoros centro. del centro. Nos tesouros do sul, os 9 En los veículos tesoros del estão sur, los 9 divididos vehículos nos se subdividen inferiores, en los 4 inferiores, veículos da que causa, son los 4 que vehículos contêm causales, os que mitos, contienen los lendas, mitos, rituais leyendas, e rituales práticas y prácticas relacionadas relacionados principalmente com o básicamente con trabalho trabajos de com a energía energia, en términos em de magia termos de para curar magia, y para para alcanzar la a prosperidad. prosperidade. E nos Y los superiores, os superiores, veículos do fruto, que son los cuja 5 vehículos del finalidade é fruto, liberar o praticante se busca el do ciclo propósito de de liberar al transmigração practicante samsárica, del de ciclo renascimento. de Então, transmigración os 4 samsárica. veículos da causa lidam com as coisas do dia a dia. É o Los aspecto 4 vehículos, como mais ya habíamos dicho, é o aspecto das están relacionados alegrias, a los é o aspectos de la vida aspecto cotidiana de movimentar a energia externa, a y se benefício encargan de para o bem armonizar do la praticante. energía externa Então, como para pacificar generar un bien al os espíritos practicante, locais, pacificando a los espíritus fazer locales, adivinhações. hacer adivinación, Então, las esses ofrendas. veículos estão tratando disso, Esos né? Estão vehículos se tratando encargan das de causas. Então, aqueles praticantes que eh, têm uma conexão acomodar las com os situaciones de los nagas, practicantes. né? Que são Los conhecidos practicantes que como homens da tienen chuva, la ou conexión con los praticantes da nagas, chuva, que são capazes de controlar as eh, chuvas, se de dice que los nagas movimentar son os capaces de elementos. controlar Então, isso el clima, compõe las esse lluvias. caminho da causa. Essa expressão Todo esto está en el mágica. camino de la causa. Tiene Quem algo que ver con lo faz no mágico. sábado de manhã, agora por conta Los sábados a la mañana do hay una curso que eu estou práctica fazendo, eu não que consigo está haciendo Denis. estar presente nas práticas de sábado de manhã, mas sábado de manhã nós praticamos Eh, veículos da causa. Então, nós practicamos fazemos uma esto los prática da sábados a la doutrina mañana. ensina, na Vehículos de la sequência nós causa. fazemos uma
Y hacemos Uma la práctica prática del Buda de que, la dentro da medicina tradição, às vezes é chamada de águas negras. y hacemos una práctica Por que se quê? suele Porque é a llamar prática de aguas oferenda negras, de fumaça e purificação pela fumaça. porque es É uma una prática práctica de ofrenda de mágica, humo y é de uma prática em que purificación a nós través del humo. delimitamos fronteiras, Una práctica donde delimitamos subjugamos espíritos, fronteras, subyugamos expulsamos espíritos, espíritus, pacificamos espíritos expulsamos locais espíritus, e pacificamos purificamos espíritus por locales meio y da fumaça. purificamos a Então, través del humo. é uma das práticas, Es una de las por prácticas, exemplo, a prática de por Sancho, ejemplo, o Sancho la é práctica uma de prática de Sancho, purificação e de oferenda por meio purificación da y ofrenda fumaça. É por medio de bem humo. veículo da causa. Bien clara, una práctica Bem de vehículo veículo de da la causa. causa. Então, essas práticas do veículo Estas da causa, elas prácticas estão focadas na de vehículos de la sobrevivência, na causa están subsistência, enfocadas en na la relação com supervivencia, as la subsistencia colheitas, nas práticas para que de los a practicantes, plantação prospere. Então, nas incluso para que práticas como, por una exemplo, de plantación Dzambala, prospere, que nós para que llueva. invocamos uma deidade que não é 100% iluminada, Por ejemplo, la práctica uma de Zambala deidade también, que es una deidad que semi-iluminada, no está que era o 100% guardião dos iluminada, tesouros de Omulungue, pero e pedimos es apoio para guardián de ele, los tesoros de para que Olmo as Lumbre. pessoas tenham riqueza, para Entonces que a pessoa pedimos prospere, para que la e gente tenga fazemos uma prosperidad prática de Dzambala y como uma hacemos prática una de práctica de compaixão e Zambala generosidade. de E compasión na y medida em que generosidad. praticamos com compaixão pela Al generosidade, practicar somos con generosos compasión também. por la Recebemos o generosidad, retorno dessa también generosidade. Então, recibimos un é muito retorno forte que nosotros de esa Dzambala é um generosidad. protetor pessoal também nessa prática. Mas Zambala é um es el dos protector caminhos da personal de causa. algunas personas Nós estamos mexendo com essa energia, y mas ahí porque estamos a con esos vehículos medicina de la causa. tibetana La é o medicina caminho da tibetana causa. O es un cuidado com a camino de la causa. saúde, a subsistência, a Cuidado sobrevivência de do salud corpo. Então, é um caminho da eh, causa. es un Está camino de la nos causa. 4 giros iniciais Está en dos los primeros ensinamentos 4 BOM. giros de Então, las tudo aquilo que enseñanzas BOM. move a energia da terra, do fogo, Todo lo da que água e do mueve ar la energía de la tierra, são del aura, os veículos da la tierra, causa. del aire, el fuego y São 4. Os 9 agua. veículos do Tesouro do Norte não são Los amplamente 9 conhecidos vehículos no de los sistema tesoros Shanshun, del norte no se conocen de Shanshunma. manera exhaustiva. Eles estão En el divididos sistema em 3 grupos, Shanshunma externos, se internos dividen en e 3 grupos, secretos. Os externos, 9 internos y veículos dos secretos. tesouros do centro Los 9 são vehículos de los muito tesoros semelhantes centrales aos 9 son muy veículos similares encontrados no a budismo las 9 Nyingma. vías Na del budismo verdade, Nyingmapa. eles são De ciclos hecho, de son ensinamentos ciclos de enseñanzas de Dharma Dharma que que se foram introdujeron al introduzidos no Tíbet Tibete desde a la partir India da Índia y e fueron foram traducidos traduzidos por el pelo gran grande erudito erudito Vairocana, Aryabhata, que quien trabalhou como trabajó como tradutor nas traductor tradições de ambas espirituais, tradiciones tanto Bon espirituales, la como budista o y la budista. Bon. O ciclo de tesouros do Sul, né, que é o El primeiro ciclo, ciclo que trata dos de 4 tesoros del veículos sur, da causa, e os de 5 los que ya veículos do estábamos norte, hablando, acaba sendo o que mais a gente utiliza esos dentro 4 y dos los 9 veículos. 5 vehículos de los frutos. O segundo ciclo, os 4 portais e o, El segundo ciclo, e o quinto, los 4 a portales arca y el única do arca tesouro. única del tesoro. O segundo ciclo do Bon, El segundo ciclo exposto por del Bon, Shenra, é expuesto por dividido em Shenra, 5 partes. se divide en O 5 primeiro partes. portal El primer lida portal com práticas trata de tântricas e prácticas esotéricas, esotéricas, como tántricas y encantamento, conjuros. encantamentos. O segundo El portal segundo portal consiste de consiste vários en varios rituais rituales mágicos, mágicos de prognosticadores e predicción y divinatórios para adivinatorios de purificação, purificación. focado na purificação. O terceiro El se refere a tercero se regras refiere a para a reglas disciplina para la monástica e para disciplina ritos, monástica com y para explicações los seglares, filosóficas. e incluye E o explicaciones quarto filosóficas. instrui El sobre cuarto exercícios instruye en ejercicios psicoespirituais, tais psicoespirituales como a meditação como la Dzogchen. meditación O Dzogchen. quinto ensinamento La é quinta chamado enseñanza se a llama Arca el Única arca do única del Tesouro, tesoro que y engloba comprende los aspectos aspectos essenciais, né, esenciales del dos 4 conjunto portais. de los 4 tesoros. O ciclo final El ciclo preceitos final, externos, internos preceptos e secretos. externos, internos y Preceptos preceptos externos, secretos. internos y secretos. Os Las ensinamentos enseñanzas finais finales que expostos por expuso Trungpa Tompa Shenra Shenra constituem consisten os 3 en los ciclos 3 de ciclos de preceitos preceptos externos, externos, internos e internos y secretos. secretos. O ciclo externo
El ciclo externo es el camino de comunicación, Pon Lam, os ensinamentos la do enseñanza sutra. sutra. O ciclo El interno ciclo é o caminho interno da es el camino de transformación, Shur os Lam, ensinamentos las tântricos, enseñanzas tántricas que en las utilizam, cuales por exemplo, se mantras, utilizan mantras. visualizações, e o El ciclo ciclo secreto secreto é o es caminho el da camino de autoliberação, autoliberación, os ensinamentos Drol do Lam, Dzogchen. Essa las divisão enseñanzas em Dzogchen. Sutra, Tantra Esta e división en Dzogchen Sutra, Tantra y Dzogchen também é encontrada no se budismo encuentra tibetano. también en el Não budismo é que tibetano. são coisas distintas. No Os es que 9 sean cosas caminhos, distintas depois los 9 o caminos, segundo ciclo, que são os 4 portais, los e o 4 quinto, portales ou y el o arca ciclo única del final, tesoro né, o externo, interno e secreto. y el ciclo Essas final. coisas, elas se misturam, Estos elas se elementos apresentam se mezclan, se integran. de uma forma imbricadas. Então, esse modo de Este olhar modo para os ciclos, os 9 caminhos, os 4 de mirar 9 caminos, 4 portales e o ciclo final y el tem ciclo uma final função muito mais didática para a tienen gente una función entender os didáctica ensinamentos como e para assim poder conseguir entender praticar. mejor las enseñanzas y poder practicar. E ele encerra então esse capítulo trazendo a perspectiva do Sutra, Y do el Tantra e último do Dzogchen. Nós subtítulo de vamos este capítulo deixar es para a Sutra, semana Tantra y que vem Dzogchen, a leitura dessa parte. pero Hoje a gente trouxe algumas coisas mais vamos a dejar operacionais esta última parte de Sutra, e, de Tantra y algum Dzogchen modo, eu sugiro para la semana que que a viene. gente se aprofunde um pouquinho Nos na vamos a marcar perspectiva dos 9 veículos, dos 4 portais, e o quinto, né, que é aquele que congrega os 4, e esse ciclo final, que é o aspecto externo, interno, secreto. Externo, a renúncia. entonces, Como o hablando de corpo los sente, preceptos como o corpo externos, sofre, como o corpo sofre não, mas cómo el como o corpo cuerpo pode de alguma forma puede, de alguna manera, ser utilizado no ser caminho da usado iluminação. en el É camino o de la caminho da iluminación. renúncia, é o caminho Es el sutra. camino Algumas de la escolas renuncia. budistas utilizam muito esse El caminho, o camino caminho do sútrico corpo. es O un camino que caminho usan muchas escuelas budistas. tântrico, o caminho da transformação, El camino é o tántrico de segundo caminho, o transformación caminho es el interno. segundo, que es interno, Por que interno? Porque no Tantra nós produzimos porque en el uma Tantra nosotros visualização, nós producimos, recitamos um creamos mantra visualizaciones, creamos o repetimos un e de mantra alguma forma ninguém está y de alguna vendo o manera que nós nadie estamos está vendo viendo na lo que nosotros visualização. estamos O mantra haciendo. é a nossa prática, então ele tem um El mantra es aspecto nuestra práctica, interno es un e aspecto o interno aspecto secreto y é el o aspecto aspecto secreto do Dzogchen. es E el é aspecto del para Dzogchen esse aspecto que nós estamos y es olhando para ese aspecto nesses que estudos. vamos a mirar Nós especialmente en começaremos este então na estudio. semana que vem o Y la Dzogchen semana que viene bom vamos a propriamente dito. comenzar con Então a Sutra, gente está Tantra y seguindo, Dzogchen. inclusive, o modo formal de se Vamos en este receber os libro siguiendo ensinamentos, como que la manera passa pela formal de história cómo do se mestre que reciben concede os los ensinamentos, a conocimientos, história da empezando por la historia tradição del e maestro que recibe depois la o enseñanza ensinamento y la propriamente da, dito. después Nas semanas las anteriores enseñanzas, la nós historia del Bon. entendemos de onde vem Tenzin Wangyal Ahora Rinpoche, ya o homem sabemos de dónde Geninans, viene qual a nuestro experiência maestro, dele, de onde esse cuál es su subtítulo. vida, cómo se Ele formó. passa apresentando o Luego, él nos Lungren, presenta toda Olmo Lundgren, a biografia la de Trungpa biografía Sherpa, de Tompa Shenpa chegando Miwoche, então nos hasta 9 llegar veículos, a los 9 nos 4 vehículos, portais, 4 portales né, e nessas y este ciclo dimensões final, que aqui no final ele chama de externos, o ciclo internos y final, secretos. os preceitos externos, internos, secretos. Tudo bem? Gostaria de abrir a palavra para quem quiser Entonces fazer vamos algum a comentário, dejar acá por hoy, trazer algum página ponto, 41 alguma del libro en dúvida. español. Y si alguien quiere comentar o tiene alguna duda, pueden abrir el micrófono o escribir la pregunta o comentario en el chat. Alguém gostaria de usar a palavra?
Vamos lá, RG. RG levantou a mão, tá contigo. ¿Hay alguien que levantó la mano? Tá, não, eu vi agora. Bom, boa noite aí, todo mundo. Buenas noches para todos, dice, O, o no sé el bom nombre. faz. Pregunta, Assim, seria uma espécie de ¿el xamanismo bon do Tibete? Tem es algum como una tipo de especie de relação? chamanismo? Xamanismo é uma coisa difícil de definir, né? Porque cada Es local tem mais ou difícil menos definir el chamanismo, ¿no? El coisas chamanismo. específicas, né? Mas a gente poderia chamar o bom ¿El bon do podría xamanismo tibetano? llamarse chamanismo tibetano? RG, perfeito. Essa é a grande questão de Tenzin Sí, Wangyal Rinpoche no esa es la gran Ocidente. Ele vai cuestión de ver Tenzin uma Wangyal relação Rinpoche direta en Occidente. entre o xamanismo e o Hay una Bon. relación Tanto directa é que entre el chamanismo y ele el faz bon. muitos encontros de mestres xamânicos com mestres bons. El, Quando a gente olha para os 9 Cuando caminhos, miramos para los 9 9 caminos, veículos, 9 os vehículos, veículos da causa, los e vehículos isso de la aparece causa, 2 vezes, que esto aparece 2 veces, né? Essa coisa da relação com a natureza, com a matéria, la relación con la isso naturaleza, aparece e é con la muito tierra, forte na tradição Bon. Então nós aparece vamos y es muy dizer que fuerte en la sim, tradición o Bon Bon. é o xamanismo, é a Entonces, religião xamânica es una do religión Tibete. chamánica. Quando o budismo chega no Tibete, o Cuando el budismo budismo ele vai llega se al Tíbet, apropriar de muitos se elementos do apropia veículo da de causa, muchos elementos del vehículo de que la são causa, os pontos mais xamânicos. que son los Então, puntos quem más chamánicos. pratica, por exemplo, ou praticou na Quien tradição practica o Nyingma, practicó en la vai ver tradición muitas Nyingma práticas que são do veículo va da a causa. conocer muchas prácticas Oferenda de del vehículo de la fumaça, causa. relação com os Ofrenda de espíritos humo, relación con los locais. espíritus Esses locales. caminhos da causa, eles vão Esos aparecer caminos de la em causa várias práticas aparecen dentro en varias do prácticas budismo tibetano. Depois, en el budismo tibetano. por exemplo, as práticas de incorporação, Las como no prácticas Shun, de né, que são práticas incorporación, que você pegar aí uma cerimônia de longa vida do Dalai Lama, por ejemplo, né, cuando você vai vemos ver las a prática de prácticas Ningxun de larga vida acontecendo, então o del Dalai protetor Lama, incorporando o praticante, ele hay trazendo um oráculo para o mestre. Isso oráculos, são as práticas mais son las prácticas xamânicas dentro más da chamánicas tradição. de la Na tradición. semana passada, ou semana retrasada, o Charles falou, então En la o semana Bon pasada, era como, alguien por había exemplo, a dicho, Umbanda é el para Bon es a como, relação no Brasil. Eu disse, el não é Bon para Tíbet exatamente es como isso, un banda para mas Brasil. de alguma No, no es forma o Bon exactamente eso, tinha essa pero de alguna característica manera el Bon tenía nos esa veículos característica das águas escuras ou de no estos nos vehículos de las veículos aguas da puras causa, né? o de la causa. A coisa adivinhatória, a relação com os espíritos La locais, adivinación, la relación con onde espíritus se locales, incorpora muito a perspectiva xamânica, a y relação sí, com a ahí se terra, incorpora né? mucho la perspectiva chamánica. Sim. Quando você fala causa, né? Cuando estás Qual que é o diciendo sentido? É causa, sentido de causa e condições do karma, de semente, é isso? ¿qué es? Tiene que ver con causa, É condiciones, como está karma. organizado a No, es como prática, está né? organizada São as la relações causais, práctica. causa e efeito. Então, eu Relaciones de causa y pratico e efecto. tenho um retorno. Practico y tengo Assim. Ah, E tá. quando, un resultado, un numa retorno. perspectiva mais profunda, Y en una perspectiva más profunda, nos 5 outros caminhos, nos los 5 5 outros otros veículos, são os caminos veículos onde o fruto surge. son los vehículos en los que surge el Então, fruto. aí é a perspectiva do fruto, que leva à Esa es otra realização, perspectiva, à que iluminação. lleva a la realización, a la No Tibete, iluminación. En Tíbet, aqueles que viveram e passaram pelo Tibete no período quienes mais puro do Tibete, vivieron até pouco en el antes periodo da más invasão puro en Tíbet, chinesa, hasta antes de la muitos invasión mestres china, praticavam veículos da causa. muchos maestros Então, practicaban los veículos vehículos da de la causa, causa. por exemplo, Por a ejemplo, telepatia, la para telepatía, nós é uma coisa que para nosotros es diferente, algo sei lá, o tibetano devia raro. só treinar, faz parte do treinamento. Para los Não tem tibetanos era mistério, não simplemente tem un segredo, é entrenamiento só sin treino, misterios, sin secretos. né? E há uma diferença entre o veículo da Y hay una causa e o fruto. Tem diferencia uma historinha entre los vehículos de la que causa y del está, fruto. Hay una se eu não historia me engano, eles se chamam
que se llama Lugompa, que, que se llaman también o le dicen monjes voladores, que corrían tan rápido que los pies no tocaban el suelo. Hay una mujer, Nil creo que es el apellido, y ella cuenta ese tipo de historias de esos practicantes voladores. Y ese tipo de práctica era común. Incluso, por ejemplo, la levitación era un ejercicio. Nosotros podemos decir, no, yo no creo en eso, en la levitación. El practicante de Tumo, por ejemplo, es una práctica compleja. Y también recibimos las enseñanzas en esta tradición. En el Tíbet se practicaba en un pozo de 1,5 metros. Y para lograr esa práctica, hacerla bien, el practicante lograba saltar desde el fondo de ese 1,5 metros hasta la superficie. Y eso era como una cosa más normal para ellos. Entonces, la integración de todo eso en Dzogchen, el practicante Dzogchen finalmente transforma todo su cuerpo en arcoíris, en luz. Esa es como la realización. Entonces estas prácticas se van integrando. Y los caminos más elevados, cuanto más uno más se va profundizando en la práctica, va integrando todos los caminos. Los caminos de la causa están presentes hasta el último. No se abandona los caminos anteriores, se resignifican. El Dzogchen, el Sutra, se resignifican en la práctica Dzogchen, no se abandona. Entonces sí, son prácticas más chamánicas, que también pueden causar en Occidente curiosidad. La práctica, por ejemplo, de recuperación del alma, es una práctica Bon. Esa es otra práctica de nivel de causa. Pelo menos que eu tive contato lá, que eu acho El que chamanismo que que yo vem da região conocí, norte-americana, né? que viene Tem de resgate parte de del norte de alma. América, Eles têm uma prática lá tienen una práctica chamado resgate de alma, que se llama rescate de como se alma, trabalhasse nas várias vidas da pessoa como si e trabajaran en fosse las varias pegando vidas de la coisas que ficou para persona, trás, algo assim, né? en las que se Eu fue como, não sei se é le fueron isso quedando pegadas cosas, pero no sé si es que esto essa mismo, prática é pro... si es lo mismo para el BOM. Aquí en Brasil no tenemos mucho eso. Bueno, en Argentina mucho menos. El rescate de alma. En ese rescate, el maestro ve que el practicante no está bien, que no tiene brillo en sus ojos, que está cansado. Hay una serie de síntomas. A la vez físicamente no hay nada errado en él, pero está faltando energía vital, y esa energía vital se dice fue robada. En el vehículo de la causa, nosotros estamos lidiando con los espíritus locales. Si residen, que residen donde vivimos hace miles de años. Nosotros llegamos, construimos una casa, quitamos sus árboles, y de algún modo, en la perspectiva de la causa, cuando hacemos eso nosotros irritamos a esos seres. Dentro del vehículo de la causa, la relación con esos seres es compleja con los seres humanos. Y cuando ellos se enojan, causan
enfermedades, não de traen malos problema, porque de presagios, alguma forma problemas, nós invadimos o espaço porque de alguna deles. manera nosotros invadimos el Nós espacio de ellos. causamos muito mais danos a eles do que eles a nós. Nosotros les causamos E daños nesse desequilíbrio, y ellos en esses principio a nosotros seres, no. eles Y en este vão desequilibrio, tentar, de alguma estos seres forma, van a intentar de com alguna sua manera, irritação, qualquer con su coisa assim, irritación, uma molestarnos. contradição, eles podem roubar a nossa alma. Y una de esas molestias es E aí robar é nuestra toda uma alma. prática no bom, que Y hay é toda una simples, práctica en não el que nós BOM. morremos, mas nós No perdemos es a que energia. morimos, E sino aí que sim perdimos tem uma energía. prática de resgate do lar. Né? Nós temos Y ahí duas está la instituições práctica que de fazem rescate de la. essa prática Hay dos lamas que interessante hacen, me parece que acá en na México, cidade, que é o Geshe Dema e o Lama Khalsa. Geshe Dema, Geshe-Dema todos nós já recebemos algum en, ensinamento dele. en O Houston Lama y Lama Khalsa, Khalsan, que está en México. no México também. O Lama Khalsa, ele atua muito nesse Lama nível Khalsan actúa dos mucho veículos das en el nivel causas. de los Ele vehículos é de las lama causas. que trabalha muito Es un essa lama que coisa trabaja mais mucho xamânica, esta né, cuestión más chamánica. purificação dos ambientes, limpeza Purificación de los espiritual das ambientes, limpieza casas, espiritual de las casas, a prática bastante nesse nível una das práctica causas. Não que bastante ele en não ese tenha nivel. outras práticas, mas No es ele é que o él no exemplo tenga dessa otras prácticas, referência para esse tipo de prática. Então é ele que nos Você, ensina, por pero exemplo, es una referencia para as esa práticas de práctica. adivinhação. É um retiro com ele, que nós temos aí as instruções para adivinhação. como é o nome desse lama? É Lama Khalsen? Khalsen. Está preguntando cómo es el Como nombre, é Lama Khalsen. Khalsan. E você sabe a expressão em inglês desse resgate de alma? Y pregunta Como é que é? Não, só de curiosidade. cómo se dice Até en inglés. Él tiene esa no livro em curiosidad. inglês aqui do... Tá, depois eu dou uma olhada ali, só pra você ver. Tá bom, muito obrigado, hein, Denis. Valeu. Quiero agradecer mucho. Pergunta ali no privado que a gente vai atrás, tá? Bueno, dice, podemos Tá, después valeu, preguntar por valeu, privado. valeu. Alguien también pregunta si se puede participar Ana Jussara, de los todos estudios del podem sábado participar dos estudos de sábado o si tiene algún requisito Não, para as práticas de sábado, para las prácticas de los sábados a la mañana. práticas, No hay sábado, requisitos. 8:30 da Quien quiera manhã. participar Andréia sempre a las divulga 8:30 de la mañana, enquanto a gente está hay fazendo en alguno de los grupos de com a WhatsApp, prática gravada, siempre por conta de eu não estar conseguindo se avisa de manhã cuando es la pela manhã, práctica. A veces está a gente grabada. sempre está fazendo oferenda de fumaça, que é essa prática de Siempre purificação, hacemos e a ofrendas de prática do fumaza, Buda da purificación medicina, y Buda de la que é uma medicina, prática que vincula, e ela que é es una bem práctica, interessante, ela é uma la prática práctica del Buda muito de la dzogchen medicina, e que usa una práctica bastante muy Dzogchen y que usa a la usa vez com estos vehículos de la causa. visualização, tem o tantra, tem a oferenda. También visualización, tiene aspecto Quando tántrico. nós pegamos uma prática tibetana, nós vamos Cuando ver esses nosotros elementos. Faz eh, oferenda para os vamos a protetores practicar, locais, hacer una depois práctica tibetana, pratica a tenemos meditação. una parte de Então, os veículos ofrenda a eles vão espíritus interagindo, locales, después practicamos la meditación y estão así los vehículos presentes van nas interactuando práticas. y van estando presentes de distinta manera en las prácticas. Perfeito? Vamos Bueno, só fazer a dedicação. Mais alguém gostaria de hacer la usar dedicación. a palavra? Ya estamos pasados un poco de la hora. Toda virtude pura, Toda virtud pura, realizada por medio de las tres portas, puertas, dedico para o bem-estar dedico para el dos seres bienestar dos de três todos los seres de reinos, los tres reinos, havendo habiendo purificado purificado todas todas as las aflições aflicciones e y oscurecimentos oscurecimientos dos de três los tres venenos, venenos, que que rapidamente rápidamente possamos podamos atingir o estado alcanzar el completo estado de Buda completo de Buda dos de três los tres corpos. cuerpos. Então, em 5 minutos, nós Bueno, voltamos en com os 5 yogas do minutos sonho e do sono. volvemos con los yogas del sueño y del dormir.